Uma boa noite a todos. Primeira terça do mês de setembro, mês que vamos adentrar aí a primavera, com a graça do Pai. Hoje, dia 3, primeira semana, dando continuidade à proposta que nós temos feito, que é o estudo da obra Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, nós estamos fazendo a sequência da obra, geralmente sempre na primeira semana e a última semana do mês. O mês passado não tive condições de estar aqui, e hoje nós vamos dar continuidade, adentrando já o capítulo 23 da obra, intitulado Saber Ouvir. É sempre bom a gente estar fazendo assim um levantamento dos acontecimentos. Porque a irmã está vindo pela primeira vez aqui, né? Não, eu sempre venho. Eu venho toda quinta-feira. Ah, na quinta. Mas eu já venho aqui muitos anos. Pois é. Como é que você chama? Fabíola. Fabíola. O pessoal aqui já... Você também é a primeira vez, né? Não, já venho aqui. Ah, mas na terça... O resto é tudo conhecido, né? Os desencarnados ainda eu não consigo ver. Os desencarnados eu ainda não os vejo. Então nós estamos estudando aqui a primeira terça e a oportunidade da última terça do mês, a obra Nosso Lar. Para que nós possamos nos situar, André Luiz é um pseudônimo de um espírito que fora médico no plano físico e que após a sua desencarnação, ele vai narrar para nós a sua experiência no plano espiritual. E a experiência de André Luiz, ela tem como objetivo nos despertar, não somente para a realidade da vida espiritual, mas também da nossa existência no plano físico. Porque é uma continuidade, é uma sequência. Não somente o encarnado quando deixa o corpo físico, como também o desencarnado quando vai adentrar o corpo físico pela proposta da reencarnação. É uma lei universal que nós costumamos dizer que é trabalhar dentro de um espírito de sequência. Nós somos espíritos e estamos num processo de aprendizagem. E essa aprendizagem, ela nunca chegará a ser absoluta. Nós temos que ter este conhecimento. Porque se o nosso processo de aprendizagem chegar ao absoluto, isso quer dizer que não teremos nada mais a aprender e nós estaríamos nos igualando a Deus. Absoluto é só Deus. Tudo o demais da criação está num processo de sequência nas linhas evolutivas de progresso, e este progresso, por mais que se aproxime de Deus, ele é ainda relativo, porque não chegaremos a nos tornarmos absolutos. Só Deus. E André Luiz, ele fora médico no plano físico, detentor de uma cultura, tinha uma intelectualidade muito boa, e quando chegou no plano espiritual e deparou-se com a realidade da continuidade da vida, parece que tudo aquilo que ele havia aprendido no plano físico, e ele vai relatar isso aqui depois, até já relatou também, parece que foi tudo em vão.
Porque quando ele vai a Clarencio, que é um dos ministros da cidade Nosso Lar, que está tutelando o estágio dele na cidade espiritual, até aquele momento, ele vai mostrar para nós que, por mais que nós achemos ou pensemos que tudo aquilo que nós fazemos ou realizamos talvez não tenha um significado ou um sentido, mesmo que seja negativo, nós podemos extrair disso lições preciosas para o nosso crescimento. Foi isso que aconteceu com ele. Ele tinha uma intelectualidade muito boa, tinha conhecimento, informação dos aspectos de natureza religiosa, mas durante a sua existência no plano físico, não deu a devida atenção. E muitos de nós somos assim. Às vezes, sempre somos convidados a refletirmos sobre a nossa existência, fazemos uma reflexão superficial e seguimos em frente, não mudando, não modificando, não transformando e nem condicionando a mente e o espírito para os valores reais. A desencarnação chega. E quando ela chega, o que André Luiz vai dizer para nós, que está no prefácio do livro? O espírito, então, estará face a face com a sua própria consciência, com a sua própria realidade. Quando ele estava no plano físico, ele se movimentava dentro de inúmeras facilidades, do ponto de vista que a matéria e a sua posição social lhe oferecia. Quando ele sai do corpo físico e adentra o plano espiritual, a situação muda. Porque ele é atraído para uma região, e nessa região que nós estamos entendendo pela doutrina espírita ser umbral. E o que é umbral? Numa linguagem, para que nós possamos compreender, uma espécie de inferno, vamos dizer assim. Por que ele foi atraído para lá? Porque a realidade dele, durante a existência ao qual última ele teve, somado às existências anteriores, projetou ele ali, porque era a realidade íntima, consciencial dele, não corpo, espírito. Precisa entender isso. E aí nós até gostaríamos de relembrar uma passagem que ele fala no prefácio. Você falou não corpo, espírito. O perispírito não entra aí, não? Entra. Mas vamos lembrar. Vamos retomar, é importante isso. Deixa eu só ler aqui para a gente dar continuidade que você colocou. Ele vai dizer assim, o André Luiz, depois, né? Depois que ele já estava lá afeiçoado ao trabalho, já estudando, realizando a transformação necessária que ele deveria ter feito quando estava encarnado e não o fez. Aí nós observamos que a oportunidade, ela chega para nós, tanto no plano físico, quanto também no plano espiritual,
ele vai expressar da seguinte forma: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Percebeu? Então, quando ele chegou do outro lado, ele percebeu isso. Mas depois que ele iniciou um processo de mudança, de transformação. E aí a pergunta aberta foi: eu disse o corpo, o perispírito não entra? Então vamos entender. O corpo físico é efeito de uma causa. Qual causa? O corpo perispiritual. O corpo perispiritual é efeito de uma causa. Qual causa? Do espírito. Espírito é causa. Os outros corpos que o revestem são efeitos. Então a transformação, ela opera no espírito. A mudança opera no espírito. O espírito, ele modificando-se, consequentemente, os corpos ao qual ele reveste também vai processando essa mudança, essa transformação. E não é tão simples. Não é tão simples. Ô William, tem como você abaixar só mais um pouquinho? Sim. Por favor. Você sabe aí? Não vou, não? Aí, tá. Não precisa tudo, não. Só deixa só um pouco, só bem baixo. Mais baixo. É, deve ser isso. Então deixa assim. E aí ele chegou no plano espiritual. E ao chegar no plano espiritual, ele pensou que estava vivo no corpo físico. Por quê? Ele via o seu corpo com todas as necessidades inerentes ao corpo físico, mantendo as sensações do próprio corpo. Só que não era o corpo físico, era o corpo perespiritual. Era o perespírito. E aí a doutrina espírita, ela vai nos esclarecer a respeito do corpo perespiritual, que é muito importante. Inclusive é um dos princípios que fundamenta o espiritismo. Porque quando nós deixarmos o corpo físico, ou quando um médium, um vidente, ele visualiza uma entidade espiritual, ela não está vendo o espírito, ela está vendo o corpo perispiritual ao qual aquele espírito se reveste. É porque o corpo físico já deixou, né? Já deixou. A entidade já deixou. Já deixou. É por isso que é muito comum nas reuniões mediúnicas, às vezes, você falar com o espírito assim: ó, você já desencarnou. O que é desencarnar? Morreu. Aí ele diz assim: mas como é que eu morri se eu estou aqui me vendo? Eu estou me vendo. Eu estou falando com você, eu estou sentindo. Porque a associação que nós temos de morte, ela é ainda muito rudimentar. Essa é a realidade. Porque quando se enterra ou crema um corpo, qual é a ideia que nós temos? O que vai acontecer? Aí a gente pensa: alma. Mas o que é a alma? Ah, não, falando do espírito. Mas o que é o espírito? Percebeu? Então, a maioria de nós ainda não conseguimos ter um discernimento melhor a respeito disso. Fica muito vago. Então, quando André Luiz chega, e aí a espiritualidade promove por intermédio dele, através do livro Nosso Lar, tem como objetivo dar uma contribuição àquilo que já vem sendo trabalhado na humanidade há milênios.
Então, o próprio Cristo havia ensinado: Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. O próprio Cristo retornou ao plano físico após a crucificação, mostrando-se visível aos apóstolos e inúmeros discípulos. Naquele momento, ele estava se apresentando com o seu corpo perespiritual. Não era o espírito. Então, hoje, o Espiritismo tem como objetivo trazer para nós esses esclarecimentos para facilitar a cada um de nós um entendimento melhor. E um consolo muito grande. Por quê? Nós estamos tomando consciência mais efetiva de que morte não existe. Só existe vida. Em todo o universo. Vida e movimento. Aí o André Luiz desencarnou, chegou no plano espiritual, passou por todo um processo nessa região umbralina, durante alguns anos, foi acolhido, levado para a cidade espiritual Nosso Lar, que dá título ao livro, e ali ele inicia um tratamento médico, com médicos do plano espiritual, porque o corpo perespiritual dele estava lesionado. Olha que coisa interessante. Nós temos que refletir isso. Mas por quê? Ele não morreu? O corpo físico não morreu? Não deixou de existir? Como que o corpo perespiritual está lesionado? Porque no corpo perespiritual, mediante a evolução que ainda nós estagiamos, ele também possui órgãos. A única diferença é que está em uma dimensão mais fluídica, mais sutil do que a dimensão e a estrutura física que nós conhecemos. Então, por exemplo, ele passou por uma cirurgia, ele teve um câncer. Se a conduta dele, foi até já trabalhada essa questão também, fosse diferente daquela que ele teve, a construção mental, o entendimento que ele poderia ter da vida, quando ele deixasse o corpo, ele não tinha necessidade de passar pelos processos ao qual ele passou. Porque o físico está justamente eliminando as impurezas que nós acumulamos durante não somente a atual existência, mas as existências anteriores. Então poderia ser diferente. A tal ponto que o médico que o atendeu e fez a consulta a olho, sem precisar de aparelho nenhum, diz para ele: lamentável ter vindo da forma como veio. Porque ele era detentor de um conhecimento, ele era médico, ele sabia das consequências que poderiam derivar diante de certas condutas. Ele sabia, ele não podia negar isso. Mas o intelecto nem sempre acompanha o lado moral. E agora ele estava justamente tendo a oportunidade de rever, agora, após o intelecto ter atingido um estágio muito bom, trabalhar o seu aspecto moral. Então, Beth, toda mudança que ocorre e que poderá ocorrer no corpo
tanto quanto no perispírito, só será possível por intermédio da transformação do espírito. Tá. Então o espírito é que tem que É o espírito. se conscientizar para poder. Sim. Aí precisa lembrar, espírito é causa, perispírito é efeito, mas o perispírito é a causa do corpo físico e o corpo físico é efeito do perispírito. Então, é uma sequência. Aqui, eu tô com uma coisa aqui na cabeça desde que você falou, mas eu nem quero trazer para não ver se vai se for tumultuar. Não, coloca, se estiver dentro. Você falou, Jesus apareceu os apóstolos, né, com o corpo perispiritual. Mas Jesus precisava de corpos? Uai, como é que nós iríamos compreendê-lo? Como é que nós iríamos entrar numa linha de sintonia perceptível com ele? Ele não precisava. O espírito dele não precisava. Mas nós precisávamos que ele utilizasse um meio para poder comunicar conosco. E qual é o meio? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então não é o problema não é Jesus. O problema somos nós. Você falou isso. Percebeu? Parece, tem uma pergunta no livro dos Espíritos, um pouco sobre essa questão, porque a gente precisa dessa visualização do corpo, e até parece que eu não vou lembrar a pergunta e a resposta, mas parece que nos respondeu o seguinte: a gente dá um nome conhecido para que vocês, para que nós tenhamos confiança no que a gente está falando. Então, de repente, por exemplo, uma freira, um padre, um médico, então usam muito essas questões de nomes de pessoas conhecidas, pessoas religiosas, para nosso reconhecimento, para que a gente dê credibilidade. E a questão do corpo também, entendeu? Perfeito. É para a gente se reconhecer. É para reconhecer. Então, o problema não é Jesus precisava, porque ele não precisava. Pois é. Aliás, é bom nós colocarmos. Jesus, ele não precisava de nada. Ele não tinha necessidade de nada no plano Físico. da Terra. Não é da física, não é somente físico, não, da Terra. Ele não tem necessidade de nada. E aí há uma questão no Livro dos Espíritos, lembrando aqui que o William colocou, que os Espíritos vão dizer a Kardec que o mais rico é aquele que as necessidades são quase que nulas. Esse espírito é rico. Aí nós vamos pensar, mas qual que é as nossas necessidades? Aí nós vamos pegar um caderno de 100 folhas, que não vai dar, e fazer as anotações. Porque no caderno de 100 folhas não vai caber. Percebeu? Primeiro item é dinheiro. Então, o que Jesus necessitava? De nada. Mas ele precisava se comunicar conosco. Qual o meio que ele deveria utilizar? O meio do qual nós ainda nos utilizamos. Senão não haveria compreensão da nossa parte. E aí mostra-nos a humildade do Espírito em densificar o máximo para fazer-se compreensível. Percebeu? Agora, nós precisamos realizar o movimento de trabalhar internamente para criarmos um campo em que podemos estar sintonizados com o alto. Como que nós vamos trabalhar isso? A mente, que é o efeito do espírito. Porque a mente ainda não é o espírito. Olha como é que vai complicando, percebeu? Então vamos pegar o exemplo de André Luiz. Ele saiu do corpo. Ele foi para uma região. Por que ele foi para aquela região?
Porque ele foi atraído para aquela região porque ele se projetou nela durante toda a sua existência. Ele condicionou-se mentalmente, espiritualmente, perispiritualmente, fisicamente, ao deixar o corpo a estar naquela região. Percebeu? Pois bem, ao chegar lá, ele vai entrar em contato com quem? Com espíritos na mesma faixa vibratória em que ele se encontrava. Mas havia espíritos que estavam sempre junto a ele. O exemplo, o próprio Clarence e a própria mãe. Só que ele não tinha campo que desse uma ligação de sintonia que pudesse fazer essa comunicação com esses espíritos. Quando ele criou este campo, o que aconteceu? Ele então pôde visualizar Clarencio e 2 espíritos ajudantes, que eram uma espécie de 2 enfermeiros que justamente iriam levar para a colônia. Então somos nós que temos que criar o campo. Então Jesus criou um campo em que ele pudesse estar entre nós e atuar a fim de nos ensinar. Agora, nós precisamos criar o campo de estar com ele. Se ele veio até nós, é imprescindível que nós agora vamos até ele. É simples, né? Muito simples. E uma das necessidades, e aí nós podemos colocar, que todos nós temos que nos qualificarmos, essa é a verdade, é o título que ele vai dar ao capítulo 23 da obra, Nosso Lar. O título, Saber Ouvir. Tá longe. Saber Ouvir. É o título do capítulo. Bom, mas vamos encaminhar aqui. Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Por que ele está dizendo isso? Porque ele estava conversando com a senhora Laura. Então, no encaminhamento dos capítulos anteriores, ele foi conduzido a ficar na casa de Lísias. Lísias era o enfermeiro visitador que o estava ajudando e cuidando dele. O convidou para que ele ficasse na casa dele, pois ele havia tido uma alta hospitalar, ele não tinha para onde ir. Lísias, de forma caridosa, o convidou. Lá ele ficou conhecendo a mãe de Lísias, as irmãs de Lísias e a sobrinha de Lísias. Só que o livro vai mostrar para nós que a vida no mundo espiritual não é algo assim tão, digamos assim, tenebroso como muitos imaginam. É uma continuidade, é uma sequência. E por que a gente tem um certo receio de ir, hein? Mesmo sabendo e tudo. Boa pergunta. Boa pergunta. Essa pergunta cada um deve responder a si mesmo. É porque nós, Não, mesmo que a gente não está no mal. Não. Né? Mas é porque o nosso espírito se condicionou dessa forma. Habituou-se durante as existências nessa linha mental. Isso está estruturado no nosso campo psíquico. Nós precisamos agora desconstruir isso em nós. Percebeu? Agora, isso aí vem da onde? Pode perguntar. Do instinto de conservação dentro dos processos da lei natural, da evolução do princípio inteligente. Só que quando o espírito chega a um patamar, ele precisa realizar um novo processo. Como ele fica preso a determinada situação, nós vamos somando então as experiências e até hoje nós estamos tendo essa dificuldade de compreender a vida. Outra coisa que eu quero te perguntar nós procuramos acertar mais e errar menos, não é isso? Sim. Mas nós não erramos. E muito.
Então tá, quando chegar lá, como é que vai fazer? Pesa mais o que a gente pelejou para fazer do bem e tudo e tal. Olha, Boa pergunta. né, gente? Ou como é que fica o que a gente não deu conta, sei lá, como é que... Bom, É igual o Zé Gosto falou, né? Da vida leva o que se leva. Vai levar lá, você levou. justo. Pois é, mas Agora, eu tô falando assim, né? um critério, Leva bom e leva pois é, ruim. um critério de avaliação, aí vai de modo particular, tá? Um critério de avaliação que nós podemos adotar através das nossas reflexões para fazermos esse trabalho que você está colocando é nós colocarmos justamente nas duas balanças. Não existe a balança da justiça? Então nós estamos operando ainda dentro da lei de justiça. Ok? Então o Espiritismo nos apresenta lei de justiça, amor e caridade. É um encadeamento. Nós ainda estamos operando na lei de justiça. Para atingirmos o amor, para chegarmos à caridade. Para você ver. Não é tão simples. Mas, para ficar tão claro as nossas reflexões, de forma pessoal, uma opinião pessoal, é só a gente fazer a avaliação. Tudo aquilo que eu fizer de acordo com a minha vontade é errado. Tudo aquilo que eu fizer conforme a vontade de Deus está certo. Aí você vai avaliar. Então, para ficar mais claro, quando nós agimos de acordo com a nossa vontade, nós entramos num campo de erro, de desequilíbrio e nos escravizamos. Mas quando nós colocamos a vontade de Deus acima da nossa vontade, nós iniciamos um processo de ajustamento ou reajustamento diante da lei. Vamos ficar mais claro então. Vai ficar mais clara a situação. Quando alguém comete algo, uma ofensa contra você, você vai colocar a vontade sua e a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não revidar, né? Não revidar e Perdoar. pronto. Se você fizer o contrário, Tá danado. percebeu? Isso em tudo. Isso é apenas um exemplo. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos espíritos imperfeitos, dentro da escala espírita. Então, mesmo que tenhamos um discernimento, lembremos que o espírito mais puro que esteve entre nós e que foi Jesus, o Cristo, em toda a sua fala, em todo o seu ensinamento, em todo o seu exemplo, ele nunca colocou a vontade dele, mas sempre a vontade do Pai. É, verdade. Então, ele estava nos ensinando. Percebeu? Então, quando o Espírito, ele age conforme a sua vontade, queda. Olha o exemplo da André Luiz. Mas quando ele começa peraí, essa é a minha vontade? Mas não vou fazer o que você quer me fazer, não. Eu vou fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É essa. Aí assim, mas isso aí não vai dar certo. Isso aí complicou. Percebeu? É um esforço muito grande que cada um de nós devemos fazer conosco mesmo. E para agirmos conforme a vontade de Deus, há um porém. Ao título do capítulo, saber ouvir. Temos ouvido Deus? Adriana, mas como é que eu ouço Deus? Fazendo silêncio. Mas, por exemplo, no livro do André Luiz, igual os trabalhadores lá falam que o despertar dele foi muito intenso. Porque quando ele desperta, a realidade foi muito forte. Mas esse processo dele já devia estar vindo pretérito. Perfeito. Lá atrás.
Porque na última, ele tinha o conhecimento intelectual, todas essas coisas, mas o moral ele não tinha. Ele deixava bem a desejar com a família dele, essas coisas. Mas quando ele chega do outro lado, o despertar dele foi muito grande. Parecia que ele já tinha uma certa bagagem. Ah, mas tinha. Não Sim. é? Ele pode não ter usado ela aqui. É Aqui verdade, ele não é. usou ela não, porque ele era orgulhoso, e assim, aquela coisa patriarcal daquela época, né, no começo do século, todas aquelas coisas. Mas o moral ele não tinha. Mas assim, o outro conhecimento dele, o outro lado, ele ajudou ele. do outro Com lado. certeza. Mas, assim, parece Fábio, que quando chega o despertar dele, foi muito forte. É porque estava armazenado de Já estava. pretéritas. Só que nessa, ele falhou. Ele falhou, Não ele é? já tinha Mas ele uma- tinha alguma bagagem. coisa Tanto que ele nele. é um do que mais nos traz sobre o plano espiritual, é ele. Quer dizer, esse conhecimento foi depois que ele chegou lá e ficou bonzinho. Científico, Não né? é? Ele Sim. vê com uma visão científica, É. não como o médico da Terra. É. Ele passa a ver como o médico do outro lado. Sim. É. Nós não podemos descartar justamente essa colocação sua, Fabiola. O espírito, ele vai somando através das suas experiências reencarnatórias esses valores, essas conquistas. Tudo aquilo que o espírito conquista para agregar ao espírito no campo evolutivo, ele não perde jamais. Pode acontecer que numa existência aquilo fica adormecido, porque ele vai dar mais vazão a outras questões ou a certos tipos de influências, tanto no aspecto do meio onde ele esteja inserido, como influências também que nós sabemos por parte de outros espíritos, encarnados ou não. Da mesma forma que nós estamos na atual existência, somando o atual conhecimento com aquilo que nós já estamos vindo trabalhando ao longo de milênios. Porque senão não aceitaríamos também. Às vezes, assim, no meu entendimento, assim, né, às vezes na minha cabeça eu penso assim, é como se os pontos principais estivessem traçados e o resto você vai caminhando, aí você vai escrevendo. Você vai, né, tem os pontos principais que você vai passar e o resto você vai escrevendo. Você pode escrever bem ou você pode escrever mal. Sim. Né? O meio Tem certas questões que nós fizemos as escolhas. Exatamente. Seja uma escolha direta ou indireta, mas sempre a escolha. Aí, às vezes, aqui você está respondendo por aquilo que você fez, mais o que você está fazendo aqui, que é a consequência que você está trazendo de lá. Perfeito. Então você vai escrevendo. Perfeito. Como que vai ser essa escrita? E aí nós retomamos justamente aquela questão que nós falamos no início. Sequência. Espírito de sequência. Porque em toda reencarnação nossa, nós somamos experiências. Perfeito. Né? E isso, igual ela falou, fica armazenado. Então, Perde. aí vem o critério. Você tocou num ponto importante. Por que a gente tem medo da morte? Então, quantas desencarnações você já teve? Quantas reencarnações você já teve? Verdade. Inúmeras. Todos nós aqui. Percebeu? Só que nós não podemos deixar de colocar que o planeta que nós habitamos, ele é ainda muito materializado. Agora, o que torna o planeta materializado? Os espíritos que habitam o planeta. E aí nós vamos observar isso aqui. Então, saber ouvir é uma qualidade que nós temos que começar a pôr em prática. E não é tão simples saber ouvir. Parece simples, mas não é. Por quê? Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa e a pessoa chega e vai falar para você. Você tem que saber ouvir. Mas a pessoa está falando, você está em silêncio. A questão é, será que realmente você está em silêncio? Porque pode ser que ela esteja falando, mentalmente você está duelando, já rebatendo aquilo que ela está colocando. Ou está em outro lugar. Justamente. Então, no plano físico, nós conseguimos mascarar isso. No plano espiritual não tem jeito. Porque o espírito está irradiando justamente aquilo que ele é. Percebeu? Não tem como. E aí, o André Luiz, ele estava conversando com a senhora Laura, que é a mãe de Lísias. Aí, no capítulo anterior, a Laura diz assim, no finalzinho:
aos nossos estão chegando. Por quê? Aquilo que eu estava dizendo, no plano espiritual, há uma continuidade da existência, de forma natural, da mesma forma que nós vivenciamos aqui. O Lísias e as irmãs foram com alguns amigos para um entretenimento, após um dia de trabalho, de atividades. Estavam retornando para o lar. Aí a senhora Laura, conversando com a André Luiz, eles estão chegando. Aí interrompeu a palestra. E ele fica aqui pesaroso, porque a conversa estava indo num tom que ele estava sedento de informações, e a senhora Laura dá muitas informações para ele e para nós. E aí Lísias entrou em casa visivelmente satisfeitos, né? Alegres. Estavam vindo de um entretenimento em que a alma alimentou-se de coisas positivas, agradáveis. Porque nem sempre, quando nós vamos fazer certas atividades, dentre elas alguns entretenimentos, nos preenche. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou o sorridente. Então, devia ser quantas horas, né? Devia ser mais ou menos umas 23 e pouca, né? Porque, Fábio, nós temos aprendido aqui que o tempo nas esferas mais próximas é o mesmo aqui da Terra. Mas você não recolheu, ainda está acordado, não dormiu, está dormindo ainda? Tanto que eles têm necessidades parecidas, de formas diferentes, mas eles ainda estão, vamos dizer, apegados. Precisa de uma casa. E quanto mais iluminado, mais alto o espírito tiver, ele não precisa disso, ele não vai ter nem forma. E enquanto os jovens se despediam, convidavam em solícito. Despediu lá dos amigos, as irmãs entraram, foram para o quarto delas. Lísias, a mãe, foi lá com as irmãs, aí Lísias agora vai ser o anfitrião. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. Convidou André Luiz a ir para fora da casa, para um jardim que havia ali na casa. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. Olha. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar, entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali. Nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio, glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! Ou seja, estava tranquilo, paz. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu já estou te interrompendo. Não, tá não, Beth. Quando nós respiramos ao longos haustos, o que é para nós? Como é que até quando nós respiramos? Ao longo haustos. A longos haustos. Como o Deus Luiz respirou. Nós também respiramos. Perfeitamente. Mas aí como é para nós? O mesmo que ele sentiu lá, nós podemos sentir aqui. Ele ficou enebriado, extasiado com a cena que ele estava vendo, devido, durante um bom tempo, ter estagiado em regiões umbralinas, ter ficado depois num parque hospitalar, onde dificilmente ele saía, e o máximo que ele via quando abria a janela era um campo verde de árvores. Então, isso mostra que o tamanho da cidade, como nós já havíamos colocado anteriormente. Agora, ele estava nas regiões ali
do Ministério do Auxílio. A casa de Lísias, da família de Lísias, situava-se no Ministério do Auxílio. Por quê? A mãe de Lísias e as filhas trabalhavam no Ministério do Auxílio. Lísias trabalhava no Ministério da Regeneração. Ele trabalhava no parque hospitalar, mas morava no Ministério do Auxílio, naquela região. Respirar é algo que ainda nós não sabemos. Porque se soubéssemos, nós já estaríamos numa situação muito mais evoluída. Eu acho assim que quando a gente lê esse livro, você imagina como que seria lá, como se fosse aqui, só que lá tudo é muito perfeito. Então, quando ele descreve o jardim, é como se você visse aqui na Terra um jardim maravilhoso. Você multiplica isso lá muitas vezes, porque todos os seus sentidos estão mais apurados. Mesmo ele ainda, né, não sendo um espírito ainda tão elevado, mas ele já tem a sensibilidade. Tem a sensibilidade então, e o despertamento para que isso. Ficou durante, vamos dizer, anos nossos, vagando numa região escura, trevosa, densa, fética, tudo. Então ele saiu de lá, ele foi recolhido, ele foi para o hospital, lá ele só via o verde, o que dava para ver, mas mesmo assim devia ser uma paisagem com muita paz, muita calma. Então ali, quando ele descreve esse jardim, nesse capítulo é como se ele tivesse renascendo, essa respiração profunda. É justamente então, isso mesmo. Imagina todos os seus sentidos mais apurados e ainda com a paz de quem está tentando melhorar. É justamente isso. Aprender. Então eu entendo. Mas aí você falou, nós ainda não sabemos respirar. Da forma dele. Não. Nem eles também sabem ainda não sabe. Nós estamos nesse processo de aprendizado. Mas apenas só para completar o que a Fabíola disse, às vezes nós estamos dentro de um ambiente e aquele ambiente está meio assim, meio fechado, conturbado, muito, né? Tá? E às vezes quando você abre a janela e bate aquela brisa em você, você faz assim... Ai, que bênção. Isso é uma respiração em alguns altos. Você imagina isso lá. Agora você imagina, por exemplo, multiplicado devido a todo um processo que ele vivenciou e que naquele momento, com a sensibilidade mais apurada, mais aguçada, mais tranquilo, porque essa é a diferença do lar. O Clarencio iria tentar arrumar um local para que ele pudesse ficar, ou que se fosse, nós até chegamos a comentar, uma espécie de albergue. Mas Lísias colocou na frente, não, ele pode ficar lá em casa. Clarencio pensou, o lar vai ser ótimo, porque vai ter o aconchego do lar e o processo de recuperação é muito mais rápido. O que você prefere? Recuperar no hospital ou dentro do lar? Percebeu? E aí, ele está processando justamente isso. Agora, é uma questão também biológica. Nós alimentamos o corpo físico de oxigênio. A nossa maior alimentação é a respiração. Tanto é que nós não conseguimos ficar sem respirar. Nós conseguimos ficar sem comer, nós conseguimos ficar sem tomar água, mas nós não conseguimos ficar sem respirar. Faz experiência. Você fica comer um dia se quiser. Você fica sem beber água assim, muitas horas. Você até esquece, nossa, eu não bebi água hoje. Mas fica 30 segundos sem tentar respirar. Pois é. Só que quando nós respiramos, nós estamos introjetando no nosso campo biológico, no nosso organismo perispiritual, o oxigênio. E nós retemos o oxigênio. E ele vai fazer todo um processo de metabolização. Ok? Nós também respiramos nitrogênio. Mas nós não conseguimos reter nitrogênio no nosso organismo físico e perispiritual. Quando conseguirmos reter nitrogênio, o nosso coeficiente de espiritualidade aumenta e
os nossos corpos, tanto perispirituais quanto físicos, também vão se alterando para melhor. Vão tendo um coeficiente de espiritualidade melhor. Então, quando, em capítulos anteriores, André Luiz narrou para nós aquela questão da alimentação, vocês lembram? Em que técnicos do plano espiritual elevado vinham dar aula e ensinar a eles também a trabalhar o processo de respiração, é para que eles pudessem aprender a reter nitrogênio. Só que o nosso organismo, tanto perispiritual quanto biológico, você respira nitrogênio, mas você expulsa o nitrogênio. Ah, por que isso, Delano? Por causa do espírito, da mente. Percebeu? Não consegue armazenar Não coisas positivas, né? É um processo delicado. Então, o que nós temos que entender é que a evolução, ela se processa de forma gradual e constante. Nada é feito de natureza brusca. Nada. Então, quando deixamos o corpo, o que a obra Nosso Lar está nos apresentando? Uma continuidade. E aí nós pensamos que lá é cópia. Não, aqui é a cópia do que está lá. Percebeu? É o inverso. Mas como nós estamos encarnados e estamos presos, apegados à situação material, nós pensamos que a verdadeira vida é no plano físico e não o é. Então nós estamos trabalhando nesse sentido para eliminar essa forma de pensar. E aí, quando ele diz assim, eu nunca presenciei tamanha paz, que noite. Realmente, o luar é muito bonito, as flores, a ambiência, tudo. Dá pra você botar nitrogênio? Eu estou tentando imaginar em que situação que ele poderia estar. Que tipo de evolução? Vou botar o Chico Xavier, por exemplo. Ele é o organismo dele para seguir? Não, é a questão biológica. A organização biológica ainda do planeta, ela não consegue assimilar o nitrogênio e reter o nitrogênio no organismo. Vai ser um processo natural da evolução. Então não é nossa evolução. É a nossa evolução. É a nossa evolução. Fala individual. É a evolução global, então. É coletiva. Agora, a evolução nossa não é há espíritos que vão chegando a determinados patamares evolutivos que conseguem processar isso. Na colônia de Nosso Lar, eles não estavam trabalhando nisso? Há esferas mais elevadas do próprio planeta em que os espíritos já trabalham com essa condição. Não diga assim, o ser vivente na Terra não tem nenhum... Não, o corpo biológico não consegue reter. Então, o que está acontecendo? Uma modificação gradual, gradativa. Então, se você pegar, do ponto de vista arqueológico, o homem primitivo para o homem de hoje, quantas coisas na linha do corpo biológico já foram trabalhadas? Nós estamos trabalhando esse aperfeiçoamento no corpo biológico, mas o corpo biológico é efeito, ele não é causa. O corpo perispiritual é efeito, ele não é causa. O que vai operar a transformação é o espírito. Então o espírito vai trabalhando a transformação, o corpo ou os corpos que ele se reveste também vai se alterando, vai evoluindo. Então chegaremos a uma condição no planeta Terra, dentro da escala dos mundos, que os habitantes, quando conseguirem reter nitrogênio com uma melhor eficiência, o coeficiente de espiritualidade será muito abrangente. Então, vai ser quando nós estivermos adentrando ou já estagiando na categoria de mundo feliz. Não regeneração, né? Não, regeneração é muito transitória ainda. Mas quando é que vai ser o mundo feliz? Nós estamos operando para chegarmos
a essa condição. Estamos caminhando para lá. Né? Justo. Temos que esperar o tempo. Aí olha a colocação de Lísias. O companheiro sorriu e acentuou. Olha para você ver. Há compromisso entre todos os habitantes. Agora é a palavrinha que ele vai utilizar. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Porque a vibração deles é o que mantém o equilíbrio da colônia, daqueles espíritos, né? Vamos dizer, superiores que habitam lá e com os outros, cada um no seu degrau de evolução que vive lá, que ajuda a manter as energias. Ajuda a manter a energia. Tudo fluir bem lá dentro. Há um esforço coletivo. E quando ele coloca habitantes equilibrados, porque na colônia também havia habitantes desequilibrados. Exemplo, a irmã que adentrou a sala juntamente a ele com Clarencio, quando ele foi pedir um serviço. Era um espírito que ainda estava no processo de desequilíbrio interno. Estava no nosso lar. Né? Falando como se fosse aqui, lá tem gente de todo tipo. Vamos dizer, como se fosse aqui na Terra, imaginando lá aqui, tem os mais equilibrados e tem vamos dizer assim, os menos equilibrados. Então, os que estão há mais tempo, que já cada um lá vai doando energia conforme o seu grau. Perfeito. É isso mesmo. Baixo até chegar na escala maior. Um ajudando o outro. Eu entendo dessa forma. É um somatório que vai ter um coeficiente, a soma do todo vai ter um coeficiente de espiritualidade. Uns vão doar mais, outros vão doar menos, conforme a posição evolutiva. Isso em muitos livros de estudo tem, que eles falam. Quer dizer, todas as colônias, geralmente, elas são mantidas pela vibração deles. Pelo campo vibratório. Tanto não só colônia, como o planeta. O que mantém o planeta Terra? A mente do Cristo. Não, eu sei. Mas para ele estar tão desequilibrado. Mente. Ele está desequilibrado, não está? O planeta não. Quem está desequilibrado é o homem. Pois é, não é o planeta, não. O planeta é equilibrado. Não, quem está desequilibrado é o homem. Assim, igual ela colocou lá do ambiente. Pois é. Então nós temos que mudar. O planeta, ele não está em desequilíbrio. Não, quem está em desequilíbrio é o homem, que habita o planeta. Por isso... Agora, se o homem tivesse força para desequilibrar o planeta, já tinha destruído o planeta. Nossa, mãe, eu coloquei mal, mas você já tinha destruído o planeta. Tinha ou não tinha? Mas quem comanda, quem direciona o planeta é a mente do Cristo. Pois é, eu então, sei não tem que como desequilibrar o planeta. Mas eu coloquei mal. Mas eu estou falando assim, igual ela falou lá, né? Uns vão ajudando os outros, uns vão energias mais positivas e tudo. Aqui também. Perfeito. Mas agora veja bem a colocação. André Luiz foi atraído para onde? Quando ele deixou o corpo. Quem mantém a vibração do umbral? Os habitantes. Os habitantes. Os habitantes desencarnados e encarnados em desequilíbrio. São as mentes, né? Então nós vamos fazer uma parada, né, chamando a atenção para a prece de irradiação. Então nós vamos, através da mente, favorecer agora o equilíbrio do planeta. A prece. Esse aqui já está em casa. Que bom. Hoje. Tá bom. Aqui, o meu óculos põe cá, aí você lê Você lê, você faz a prece. Mas vamos fazer um canto? Bom, então, retomando aqui a colocação de Lísias, a importância do pensamento, da mente e do pensamento equilibrado. E se esse pensamento estiver em sintonia com outros pensamentos em equilíbrio, forma-se uma egrégora. Um campo eletromagnético de irradiações, de vibrações
positivas, salutares, que vão fazer com que aqueles que estão nessa situação estejam também em paz, porque estão irradiando o equilíbrio. Quando o espírito ele não traz este equilíbrio interno, nós, pela própria experiência, observamos em nós. Quando não estamos equilibrados suficientemente, os nossos pensamentos eles ficam contraditórios, confusos. A gente fica pensando rapidamente, sempre em alguma coisa, querendo resolver. Quando nós estamos num processo de equilíbrio, nós começamos a coordenar melhor o nosso campo mental. O que Lísia está colocando para André Luiz? A gente tira, assim, exemplo disso quando a gente vai fazer uma prece, né? Quando a gente se entrega de corpo e alma a uma prece, e quando a gente está, igual você falou aí, a gente começa a prece e fala, mas é porque a gente está em desequilíbrio. Sim. Então a gente não consegue, não é? Assim. Perfeito. Não sei se com vocês. É comum a gente, ao fazer prece, nós não entrarmos no próprio silêncio. Nós estamos silenciosamente, com a boca fechada, mentalmente tentando fazer a prece, mas o íntimo em desequilíbrio atrapalhando a concentração. Então, aqui no plano espiritual, como eu disse anteriormente, não tem como nós escondermos de nós mesmos. É a nossa realidade. A experiência de André Luiz demonstra que, ao despirmos do corpo físico, mesmo tendo um corpo que nós movimentaremos, que é o corpo perispiritual, ele vai se movimentar conforme aquilo que o espírito trabalhou e traz dentro de si. Não tem como fugir. O espírito, ao desencarnar, ele é atraído de acordo com aquilo que ele traz no campo íntimo. Então não adianta eu, no momento da minha desencarnação, dizer assim, conforme o ensinamento do Cristo: nem todos aqueles que dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aí sabe qual foi o complemento do Cristo? Mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Percebeu? Então, às vezes a gente pede, solicita algo, mas a nossa vibração, a nossa irradiação, aquilo que está na nossa intimidade mais profunda é contrário àquilo que nós pedimos. Percebeu? Então André Luiz diz assim: eu pedi, eu falei, eu esbravejei, ou muitas pessoas, ou muitos irmãos nossos chegam a uma reunião mediúnica dizendo, mas eu orei tanto, eu pedi tanto a Deus. Da boca para fora. Porque o íntimo não estava associado, a mente não estava associada ao sentimento. Então, às vezes nós fazemos pedidos, mas que são pedidos superficiais. Por isso que a espiritualidade coloca para Allan Kardec, a prece sentida, ela tem muito mais efeito do que simplesmente uma repetição verbal, bonita, poética. A prece pode ser simples. Você pode levantar de manhã e dizer assim: Deus, obrigado, dê-me força, me sustente para mais um dia. Você pode fazer isso calmamente, tranquilamente. É uma prece. Mas, o que acontece conosco, geralmente, no dia a dia?
a gente dá um pulo da cama, preocupado com a hora, e já vamos fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo, lavando o rosto, escovando o dente, e saímos de casa sem o devido preparo mental, já preocupado com N coisas que o dia ainda trará, ou passamos um dia num tumulto, chegamos em casa e em vez de, ao entrarmos em casa, com calma, com tranquilidade, tomarmos um banho, tomarmos um copo com água, sentarmos, fazemos uma leitura, já chegamos em casa como se estivéssemos chegando num campo de guerra. Então, quando nós adentrarmos em casa, vale aí uma dica. É como se nós estivéssemos adentrando o céu. Você pisou dentro do lar, você pisou no céu. Ali tem que ser o seu céu, onde você vai se refazer, vai se retemperar, vai estar consigo mesmo, vai buscar o seu equilíbrio. Essa é a proposta. Para que, quando nós deixarmos definitivamente o lar terreno, nós já tenhamos, pelo menos, conseguido edificar algo dentro de nós. É a situação. Então, qual que é o compromisso dos habitantes do nosso lar? Emitirem pensamentos positivos. Não fazer qualquer tipo de comentário que não seja do bem. Difícil, né? É uma proposta. Agora, todos conseguem? Não, por quê? Justamente porque ele mesmo coloca: há um compromisso entre os habitantes equilibrados da colônia. Há irmãos que ainda não conseguem. Então, há espíritos de todos os tipos, como há no plano físico, espíritos encarnados em diversos graus. Mas o somatório daqueles pensamentos e dos espíritos que estão na colônia é que promovem essa sensação de paz que André Luiz sentiu. Após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala. À maneira de nossos receptores radiofônicos, aguçou-se minha curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas? O amigo esclareceu: não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Então, olha que coisa interessante. Foram lá fora, fizeram aquela respiração, André Luiz mostrou à noite, voltaram para o interior. Adiantada a hora, né? Lísia sentou com ele, ligou uma espécie de rádio, e André Luiz, curioso, mas tem estação de rádio aqui, o que nós vamos ouvir? Aí logo ele pensou: mensagens vindo do planeta? Agora, vamos voltar aqui. Qual que é o compromisso dos habitantes na colônia? Irradiar pensamentos positivos, do bem, equilíbrio. Aí, olha o que Lísias diz para ele: não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. André Luiz: mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres?
Alísias? Sem dúvida. Temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Qualquer ministério que atua em nosso lar, que são 6, tem condições para receber as informações vindas do planeta. Mas olha a continuidade da fala de Lísias. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. O que ele está dizendo? Que no ambiente doméstico, ao qual eles estavam ali, dentro de um lar, qualquer coisa que possa vir da terra pode processar um desequilíbrio. Então, quando há informações vindas da terra, essas informações são recolhidas nos departamentos adequados dos ministérios. E essas informações não são repassadas para os lares. Aí o André Luiz, né? Está aprendendo. Ele rebate. A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquirir de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância, nossos pais, nossos filhos? Olha para você ver. Então, mesmo tendo aquelas sensações, vejam bem agora, ele estava tendo sensações de paz, mas não quer dizer que ele já estava em paz. Ter sensação é uma coisa, estar em paz é outra. Ter sensações ou momentos de equilíbrio é uma coisa, manter-se equilibrado é outra. Perceberam? Então, nós oscilamos. Há dias que nós estamos bem, mas há dias que nós não estamos tão bem assim. Qual que é o objetivo nosso? Buscar um equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, uma uniformidade. E mantê-la. Essa uniformidade de forma regular. Mas, se nós pegarmos e projetarmos em gráficos o nosso dia a dia, semanas e meses, imagina os indicadores. Imagina um gráfico de indicador. Faixa verde, positiva. Faixa vermelha, negativa. Como é que foi o dia? Aí você vai pontuando. Aí as faixas, né? O gráfico. Aí o pico positivo. Vai, de repente, cai lá embaixo. Agora você imagina um gráfico desse, mensal, anual, numa década, numa encarnação. Esses gráficos, o plano espiritual detém eles. Vocês não lembram que a senhora Laura e o marido dela, Ricardo, receberam 2 pastas contendo informações deles, de vidas passadas? Ali estavam não somente as informações, mas tinha a pasta dos gráficos. Olha, naquela semana, o pico seu negativo foi completamente lá embaixo. Mas na outra você recuperou. Ou seja, são indicadores. Assim que são usados para que nós possamos observar. A espiritualidade faz isso conosco. Então, André Luiz, naquele momento, ele estava tendo uma sensação de paz, de acolhida, pelo aconchego do lar. Mas ele ainda não estava em equilíbrio suficiente, a tal ponto de que as notícias que ele estava sedento de ter da família, ele ainda não tinha. E isso era um ponto
negativo, que poderia perturbá-lo. A Lísias já esperava essa pergunta. O Lísias estava preparado, porque sabia. Porque o Lísias também deve ter passado, ou conhecia, pessoas que estavam passando por este processo. E já tinham também passado por este processo. Ele era enfermeiro visitador. Ele tinha, sob a sua responsabilidade, 80 pacientes, dentre eles o próprio André Luiz, que agora já recebeu alta, já não era mais paciente dele. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum que quase todos nós somos. Por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Então, a hipertrofia do sentimento. Sentimento egoístico, orgulhoso, vaidoso, personalista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas, em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Então, o que ele está identificando para nós? Que quando a colônia espiritual ela foi fundada, nos seus inícios, nos seus primórdios, os núcleos de moradias dentro da colônia tinham essa ligação com o plano terrestre. Tinham informações com o plano terrestre. Então ele está contando também os processos evolutivos de transformação pelo qual a colônia foi passando. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Então o espírito desencarnava, chegava no plano espiritual, eu quero notícia do encarnado. Da mesma forma, nós desencarnados ficamos sedentos de notícia de parentes de afeiçoados que desencarnou. Mas como é que está fulano do outro lado? Onde está? O que ele está fazendo? Onde ele se foi? Quem que recolheu? A gente fica preocupado. E lá também, da mesma forma, fica preocupado com aqui. Aí o que Lísias está explicando para nós? Do ministério da regeneração ao da elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Olha para você ver. Desequilíbrio. Guerra nervosa, desequilíbrio. Por isso que anteriormente falou, houve um compromisso dos habitantes equilibrados em manter pensamentos positivos, salutares e irradiar somente aquilo que é bom e que esteja vinculado ao bem. O Ministério da União Divina saiu fora. Vocês viram aqui, né? Ele está colocando o Ministério da Regeneração, os 5 ministérios. Ao todo são 6. Ele colocou aqui, ó, do Ministério da Regeneração ao da Elevação. Até o da Elevação. Ficando de fora apenas o da União Divina. Vivia-se em constante guerra nervosa. Agora vejam bem que coisa interessante. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Que boatos são esses? Ele vai explicar aqui para frente. Mas, precisamente, há 2 séculos, então, o André Luiz ditou o livro para nós, e ele chegou à Terra no ano de 1943 para 1944, a obra Nosso Lar.
Liz está colocando que há 200 anos atrás. Então, se você voltar de 1944 para 100 anos, 1844. Para mais 100 anos, 1744. Liz está dizendo, André Luiz, que no ano 1744, há 200 anos atrás. Agora, vejam bem, em 1744, Brasil era colônia de Portugal. Em 1744, a família real ainda não tinha chegado no Brasil. Eles só vieram depois do século XVII, que foi o século XVIII. Século XVIII não, século XIX. Eles chegaram no Brasil no início do século XIX, que foi no ano de 1800 e pouco. A família imperial, Dom João VI, com Dom Pedro I, a rainha Carlota Joaquina. Perceberam? A colônia nosso lar já existia. Olha que coisa interessante. Agora você imagina a dificuldade. Está colocando de 200, agora são mais, né? Mas nós estamos aqui no ano de 1940. Vamos imaginar. Porque essa fala, André Luiz está trazendo para nós. Em 1940 e poucos, 44. Há 200 anos atrás, então, 1744. Onde é que você está, hein, Beth? Viu? Com a doutrina espírita, só ia chegar 115 anos depois. 115 anos depois. Então, qual que era a estrutura mental, o condicionamento mental, o entendimento, principalmente no que tange a questão desencarnação? Perceberam? Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina, cada ministério tem 12 ministros, um dos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. Olha, essa situação não pode continuar do jeito que está. Nós temos que modificar isso. O ex-governador, ou seja, o governador atual da cidade, não é esse governador. Vocês lembram? Nós trabalhamos um capítulo anterior isso aqui também. O ex-governador, que não era o atual, era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada, veja bem, a bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Então não basta ser bom. Você tem que saber ser bom e atuar com a bondade de forma que não prejudique a outrem e a si mesmo. Então pode, às vezes, nós acharmos que estamos sendo bonzinhos demais e estamos provocando indisciplinas e quedas. Então, vamos citar um exemplo. Um casal tem um filho. O filho comete um deslize comum. Um dos cônjuges chama a atenção. Firme. O outro reprova a atitude na frente da criança que está recebendo a correção. Você está sendo muito duro, muito enérgico. Não precisa ser dessa forma. Às vezes pode até ter sido mesmo. Mas jamais podemos ter conversas entre 2 adultos, principalmente um casal, no que tange ao processo educativo dos filhos, na frente deles.
haja primeiramente, depois separados, sem que o filho ouça ou perceba, porque criança também é danada, né? De longe ela escuta tudo. Parece até um radar. Você chama atenção, fala com ele, olha, a forma como você fez não está legal. Ou seja, um diálogo separado, tranquilo. Então, às vezes, em uma bondade excessiva, ou por sermos bonzinhos, nós criamos indisciplinas e quedas. É o caso da mãe boa e a mãe má. Aí cada caso é um caso. Aí que nós temos que avaliar. Não é hora, não é hora. Acabou. Essa é a mãe má. Não é hora de comer doce, não é hora de comer doce. A mãe boa pode comer. Mas lá na frente. Essa bondade, ou essa ser bonzinho demais, pode criar uma indisciplina e uma queda. E aí, continuando aqui, e de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa, ou seja, em processo de perturbação. Por quê? Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Então vejam bem, você está desencarnado. Você vai ter uma notícia direta das pessoas que ficaram. Elas precisam passar pelas experiências necessárias a elas. E aí você vai tentar querer ajudar, que é o caso da menina que procurou Clarice juntamente com o André Luiz, queria ajudar os filhos, mas sem condição nenhuma de ajudar. Iria simplesmente obsidiar eles, se elas tivessem vindo. E aí, você ter notícias sem o devido preparo e equilíbrio, você fica preocupado, perturbado e quer ir ajudar, sem saber como ajudar. Então isso vai causando o quê? Calamidades na colônia. Isso mostra que é uma cidade com ordem. Decisões de adaptar, eles mudam. Então eles estão sempre evoluindo. Estão sempre evoluindo. Então foi um processo de adaptação. Não estava bom, os superiores mudaram. Foi mudar. Então, a cidade, ela foi construída, mas ela não construiu, ela foi construída pronta, de forma que todos os habitantes ali respirassem essa paz que André Luiz naquele momento estava respirando. Porque lá tem espíritos de todos os níveis. Em todas as colônias, igual Novo Horizonte, das Flores, né? Essas outras, também o processo é o mesmo? Eu não posso te afirmar se todas passaram pelo mesmo processo, porque eu não sei. Eu não fundei elas. Eu não faço. Então, o que leva-nos a crer e que podemos aqui levantar a hipótese é que lembremos que o despertamento espiritual da grande maioria dos habitantes da Terra eram e ainda são precários. Nós estamos no ano de 1700 e pouco. E eu também imagino, assim, no meu modo de entender, que são várias colônias, de vários tamanhos e de vários tipos de importância cada uma. Tem as menores, as maiores. Elas devem ter a ordem delas e a ordem superior que elas têm que seguir. Eu imagino que seja de assim. De acordo com os habitantes lá, né? Exatamente. As maiores, as menores, a menor que é ligada a uma outra maior, porque eles recebem ordens. Isso mostra em vários livros de estudo. As ordens vêm. Perfeito. Tanto que quando no livro aí fala, quando vai falar sobre a guerra, não chega a notícia, eles dão o que interessa. Dá o que interessa. Vai acontecer uma coisa na Terra muito importante, aí vem os espíritos de alta hierarquia falar. O que interessa é isso e esse ponto acabou. Eles não entram em detalhes, eles estão o que interessa. E isso é um processo educativo para o espírito. Para o espírito. Por quê? O título do capítulo é saber ouvir. Aí eles iam receber notícias daqueles que estavam no plano físico. Da mesma forma que a gente quer notícias daqueles que estão no plano espiritual. O que vai adiantar? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada.
Porque quem tem que mudar é quem está vivenciando a experiência. O que você pode é auxiliar, mas para auxiliar você tem que saber como auxiliar. E aí, olha o que Lísias diz para André Luiz. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Então, a cidade, nosso lar, era como se fosse mais um departamento umbral, porque em vez dos espíritos ali buscarem o refazimento e a instrução, ficavam preocupados com aqueles que ficavam na terra e diante das notícias que estavam chegando, se perturbavam, entrando numa calamidade. Fechou lá dentro? Então nós vamos interromper aqui, retomando ainda dentro do capítulo aonde nós paramos. Os desastres coletivos no mundo, quando interessam algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Aí nós vamos parar nesse ponto para darmos sequência no próximo estudo. Ok? Alguma colocação, gente? Alguma dúvida? Então, vamos deixar para a próxima oportunidade, né? Então, o nitrogênio, você gostou, né? Não, quando você falou, eu pensei na evolução moral. Então não é evolução, é uma evolução... Moral também. Mas não é só a moral. Não só a moral. Porque a evolução moral vai processar também as transformações dos outros corpos. Mas depois nós vamos entrar nisso com mais calma. Tanto que ele trouxe o exemplo de que era bondade pura, né? E ele Pois é.